E a gente vai contar histórias de empreendedores, de pessoas que acreditaram no potencial da cidade, que investiram na cidade e que são bem-sucedidos, que geram emprego, geram renda, e isso é muito legal. E a história desse cara aqui, eu também faço parte da história do André Favoretti, diretor da Art Point Gráfica e Editora. Ô Ney, eu trabalhei em uma época no Diário Regional, falecido Diário Regional, do Serginho Amaral, da Leandra, a Leandra que é tia do Liminha, inclusive, né? E o André era o diagramador do Diário Regional. E às vezes a gente ia lá com um disquete levar o jornal pro André fazer a diagramação numa portinha pequenininha, mais pequenininha, na Avenida Salum. E hoje ele é diretor e proprietário numa das maiores gráficas e editoras da região, Art Point Gráfica e Editora. Eu errei em alguma coisa, André? Porque eu já revelei a minha idade, né? Levar jornal em disquete pra você diagramar. É que você era pequenininho, né? E o André também. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes, bom dia a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com essas feras aqui na bancada. Cara. E assim, é uma satisfação enorme até os meus amigos aí, o tanto de pessoa que eu avisei que estaria aqui me motivando, né? Falando, André, que legal bom, que você vai estar lá. E aí, assim, para falar um pouco da minha história, né, que você já revelou aí bastante, eu comecei isso há praticamente 30 anos atrás, né? 30 anos? São não, 30 André. Anos, não. Aí eu entrego mais a idade ainda, e as pessoas têm a mania de achar que as coisas acontecem sempre do dia pra noite, né? E o que não é verdade. Né, André? E o que não é verdade. Por quê? Porque você tem uma história, né? Você tem um sonho, primeiramente, você tem que acreditar no seu sonho, ter bastante fé nele e desenvolver aquilo que você acha correto. E isso vem de longos anos. E o pessoal vê a empresa hoje, nós estamos aí praticamente com quase 20 colaboradores que estão nos ouvindo agora. Quero mandar um abraço para todos lá agora, eles. Que a rádio dentro da gráfica lá fica o Jornal da Manhã. Legal. E assim, você está com praticamente 20 colaboradores hoje e o pessoal olha, acha que isso veio do dia para noite, o que não acontece. Não acontece. É um processo, é uma construção, né, André? André, quando você enxerga a sua origem, aquela portinha na Avenida Salum e chega ali na 13 de Maio, gerando emprego, gerando renda para a cidade, sabe? Trabalhando naquilo que você gosta, porque é o que você gosta, é aquilo que você construiu, é um sonho que você materializou. Você está satisfeito com tudo isso, André? Você sabe que eu gosto muito de São Carlos, né? Eu nasci aqui, nascido, criado, e eu acredito muito na cidade, né? Até é uma das minhas bandeiras, é justamente isso, né? A gente sonhar, acreditar, olhar a empresa que cresceu, porque você faz sempre uma referência de onde ela veio, né? E aí o que acontece? Você olha todas as pessoas que são envolvidas e depende de você, é a maior satisfação. Né? O tanto de pessoas que você atinge diretamente, indiretamente, e o tanto de pessoas que você vai conhecendo e motivando e também trabalhando e trazendo desenvolvimento, e as pessoas se espelham, né, nessa energia que você traz aí. Né? O André, é super importante, né, que o empresário conheça o momento. Né? E os momentos são vários ao longo de uma empresa, porque ela interage com o mundo, né? Você começou há 30 anos atrás, numa época bastante complicada, né? Inclusive economicamente para o país, né? Como é que foi esse início, né? E a partir de que momento você começou a perceber melhor as coisas? Você falou você comentar de 30 anos para cá, o empresário brasileiro, ele passa por muita coisa, né? Na verdade, eu acho que o empresário brasileiro que sobrevive a um tempo desse, cara, eu acho que ele sobrevive em qualquer lugar do mundo. Por quê? Nós somos o Brasil, um país muito instável, né? Você pega o grande golpe foi a pandemia, que as empresas fecharam, e aí o que vai acontecer? Mudança de estratégia. Eu digo que o empresário brasileiro está sempre aprendendo. Por isso é importante um quadro como esse, do compartilhamento de ideias, do compartilhamento de atitudes. Por quê? Porque chega um momento que o empresário brasileiro se sente um pouco sozinho, porque a tomada de decisão dele, do que ele vai fazer ou não,
muda a vida de muitas pessoas, né, que são os envolvidos. Então a gente nunca está preparado, mas o que nós temos que ter, que é o que está tendo aqui hoje, compartilhamento de informação para que todos nós possamos aprender um pouco mais com isso, trazer para nossa empresa, trazer para nossa vida essa história de entender rapidamente o que está acontecendo para uma tomada de atitude. Você vê que saímos de uma pandemia, agora entramos num princípio, estava até ouvindo o jornal antes, está tendo uma guerra que não se sabe a proporção que vai tomar, muda-se muitas coisas, isso muda a vida de todo mundo, e você tem que estar antenado com informação para saber o que está acontecendo, para uma atitude de você tomar ela rapidamente, porque também não pode demorar para tomar. Verdade. Né? Antônio Sasso, bom dia. Estamos aqui com o André Favoretti da Art-Point Gráfica e Editora. Bom dia Fábio, ouvintes. André, é um prazer falar com você, tenho acompanhado a sua trajetória muito à distância, mas muito feliz, né, pelo seu sucesso. André, aproveitando o gancho da pergunta do Ney Santos, como é vencer num país, né? Você já falou um pouquinho sobre a necessidade de flexibilidade do empresário brasileiro, mas como é vencer num país que não oferece as menores condições para o empreendedorismo, como é o caso do Brasil, né? Um país cartorialista, país campeão em burocracia, um cipoal legislativo muito intenso. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Você sabe que eu acredito que o Brasil, eu sempre acredito, né? Eu sou sempre um cara positivo e eu acredito que o Brasil vai melhorar, e principalmente nessa parte. Porque se você não acreditar que o Brasil vai melhorar, você desiste, né? Em virtude de todas as dificuldades que você tem do dia a dia do empresário brasileiro. Então, eu pessoalmente, eu sempre acredito que o Brasil vai melhorar as reformas que nunca vêm, né? Que sempre acontece de entrar governo, sair governo, aí ficam tropeçando aí na parte burocrática da política brasileira. Mas se você não acreditar no seu sonho, né, e não ter fé no seu negócio e não trabalhar com afinco, porque o meu exemplo é muito claro. Eu tenho uma rotina de trabalho de abrir a empresa, fechar, acompanhar os processos, trabalhar o desenvolvimento. Se você não tiver 100% na sua empresa dedicado da produção à entrega, né, André? Do início ao fim, mas de olho no mercado, o empresário hoje brasileiro, ele é muito multifunção, né? Ele trabalha com pessoas, ele trabalha com clientes, ele trabalha com desenvolvimento novos de produto, que isso aí toda empresa tem que ter hoje, né? Um departamento de desenvolvimento de produto. Uma vez eu encontrei um professor acho que foi da Universidade Federal, estava numa festa junto, ele fez assim: André, o que você faz? Eu fiz assim para ele: eu tenho uma gráfica. Ele fez assim: você não tem uma gráfica? Eu falei: Ele fez assim: não, você é especializado em impressão. A partir desse momento, minha chave deu um clique de virada. Por quê? Porque hoje, por exemplo, nós fazemos impressões em vários substratos. Por exemplo, a gente não faz só o papel impresso, aquele folhetinho, folderzinho, a gente faz a revista, a gente faz, hoje nós estamos, a pandemia me mostrou, nós somos especializados em impressão de embalagens e rótulos, por exemplo. Porque quem vive hoje, se você perguntar para mim, se você vai no supermercado, a primeira coisa que tem é uma embalagem e um rótulo identificando. Isso chama a atenção. Isso, porque você faz a compra com um olhar também, né, André? Aliás, a primeira atitude sua na compra é o olhar, né? Você vai procurar um produto que te chamou a atenção, né? Isso, exatamente. Então, assim, isso veio da ideia da pandemia. Então, quer dizer, se o empresário brasileiro, ele tá lá e ele não tem essa visão de entender rapidamente o que está acontecendo e mudar a direção da própria empresa. Quando eu era criança, né, eu ouvia muito falar de CEO, né? Quem é o CEO da empresa? Cara, esse CEO não trabalha, porque ele... O que ele faz, né? O que ele faz? Hoje eu descobri o que o CEO faz. Ele é responsável pelo sucesso ou fracasso de uma empresa. Porque se esse cara não tem uma visão de mercado e de futuro, que é uma coisa muito difícil de ter, a empresa fecha, a empresa quebra. Então ele precisa estar muito antenado
em tudo isso que eu te falei, economicamente, na política, no mercado, na cidade, acreditar no sonho, trabalhar com pessoas, são tantas coisas que eu falo que é um ser completo esse CEO. Alexandre Belonce mandando um abraço para você, sucesso sempre, André. Celso Marciano, grande André Favoretti, grande homem, marido exemplar, super pai e empresário top. Você conhece a Érica Favoretti? É a esposa. Tá te ouvindo lá, viu? Maurício Barreto, bom dia. Sérgio Ferrão, conheço o André desde o começo, também gostaria de saber o que ele acha do que o poder público poderia incentivar o empreendedor de São Carlos, trazer novos investimentos para a cidade. Manda um abração para você, André. Um abraço, Sérgio. Então, o empresário brasileiro ele precisa ser reconhecido como hoje uma força motriz dentro da própria economia, né? O que não ocorre sempre aquele centro de divisões que o Brasil sempre viveu, mas a partir do momento que o empresário ele gera empregos, ele paga imposto, quer dizer, os governantes recebem dinheiro através de empresários que pagam imposto, de pessoas que pagam imposto. Então é um ciclo. Ele ajuda a girar uma ajuda muito grande de girar essa economia, para fazer com que o poder público receba, as pessoas recebam e vão gastar no mercado de São Carlos. Você tem colaboradores, fornecedores, é uma economia que gira através do empresário que, ao meu ver, o poder público nunca olhou para isso. Nunca teve uma atitude que favorecesse ou ajudasse. Por que São Carlos hoje não cria um centro de conselho para esse tipo de coisa? Por que São Carlos hoje não pode pensar em trazer mais empresas para São Carlos para gerar mais emprego? A cidade cresce. Eu estive em Ribeirão Preto há 15, 20 dias atrás, eu fiquei assustado com o tanto que aquilo cresce. Vai entrar um pouco em política, mas assim, por que será que nós não temos deputados estaduais e federais que a cidade consegue eleger, que possa ajudar com que o poder público também favoreça esses empresários? Por que nós não nos unimos para isso, em prol da cidade? Quero levantar uma bandeira, mas eu acho que de repente nós, empresários, aliados a políticos de uma maneira mais correta, vai fazer com que todo mundo ganhe, né? E não puxar a corda só para o seu lado, vamos puxar a corda para a cidade, vamos pensar em São Carlos. Eu sou nascido e criado aqui, eu tenho um desejo enorme disso aqui, ter grandes empresas, grandes shoppings, grandes. Porque isso reflete no seu trabalho, né, André? Reflete diretamente na minha empresa. É uma ajuda do poder público perante a todos os empresários. 85% hoje do mercado são feitos de pequenas e médias empresas que sustentam essa economia. O que é feito? O que já foi feito para essas pessoas? Se alguém me elencar, eu adoraria. Mas é uma briga diária que nós temos de ganhar o dia. Podemos passar para o Sasso ou você quer acrescentar algo, né? Eu acho que até o Sasso gostaria de acrescentar algo com a minha pergunta, Fábio. Você vai fazer uma ponte, né? Não está combinado isso com o Sasso, não, mas o Sasso é uma pessoa especialista em recursos humanos. E é isso que eu ia te perguntar, André. Né? Qual a importância, né, de se trabalhar bem o recurso humano para obter sucesso? Mas antes da resposta, a gente acrescenta o Sasso nessa conversa. Então vai lá, e a importância dos recursos humanos, hein, Sasso? Pois é, o Ney Santos tirou a palavra da minha boca agora, tá? Mas a pergunta do ouvinte Sérgio foi muito oportuna e a resposta do André foi excepcional, uma ótima resposta. Mas aí, aproveitando o gancho do Ney Santos, como é que nós podemos, André, como é que você diria ao jovem empreendedor, para, entre aspas, ok? Utilizar as pessoas para fazer a diferença. Qual é o segredo que o André usa dentro desta arte, dentro desta técnica? Para mim a técnica principal nós somos uma família. Eu penso muito a empresa como família. Eu vejo muito mais todos os colaboradores do que minha avó, do que minha mãe. Trabalhamos todos os dias, então por isso eu digo que é uma família. Ali a gente está junto todo dia.
as coisas têm que ser muito claras para eles e para todo mundo, né? Tem que ter uma linguagem muito clara de comunicação entre todo mundo sobre os direcionamentos da empresa, aonde ela quer chegar e a oportunidade que eles também têm de evolução. Eu fico muito grato por estar há tanto tempo no mercado e ver que as pessoas que estão comigo há um longo tempo hoje possuem famílias, filhos. E isso é uma satisfação muito grande, porque tudo sai de lá de dentro, né? É aquele ponto do CEO que eu falei, é a decisão da minha decisão que reflete na empresa, que reflete em todos esses colaboradores. E você participou dessa construção também, né, André? E hoje eu vejo, né, os meus funcionários que se afastaram porque o filho nasceu, e hoje o filho está com 10, 12 anos, estudando. E assim, isso acho que é o que motiva a vida de qualquer tipo de empresário, sabe? Essa evolução e contribuição para a sociedade. Vanessa Berlato, bom dia. O Emerson Peronte, da Peronte, mandando um abraço para você. O Ailton também diz que já teve a oportunidade de contratar cartões com a empresa QuartPoint. O sucesso depende da persistência. Mas nós também temos um desafio, né, André? Porque nós estamos no mundo digital, né? Como essa questão de gráfica, editora, se adaptou a essa nova ferramenta de mercado? Isso vem do que eu falei, né, no início lá. Então, o digital hoje, o pessoal acha que sempre agora é tudo digital. Na minha concepção, é uma mesclagem muito grande, sim, né? De você aprender a trabalhar com o digital. Eu vou dar como exemplo a própria rádio. Todo mundo achava, um tempo, o Ney tá aqui, pode falar melhor, sim, achava que rádio ia acabar, porque olha o que a rádio se transformou, uma rádio TV. Nós estamos hoje na internet, vocês todos estão vendo o estúdio aqui. Exato. No mundo todo. Então, assim, eu tenho a própria Vanessa que estava ali, é uma prima que mora em Ribeirão Preto, está assistindo a rádio através da internet. Então, se você souber aliar essa parte online para sua parte que eu chamo offline, eu acho que isso tende, é um novo ciclo, é o que vai acontecer com todas as empresas. Quem hoje não tiver hoje uma comunicação que está na palma da mão do seu consumidor, que é a internet, mas também ele não vai deixar de existir, né? A rádio é o exemplo disso. Eu fico muito feliz dessa grande evolução que a rádio teve, né? Com informação mais rápida. Vocês trazem as coisas aqui pra gente. Amanhece São Carlos com grandes informações. O empresário hoje não tem como não estar ligado no jornal da Jovem Pan por causa disso. As informações são importantes para tomada de decisão. E a internet, a evolução tecnológica, ela não acaba com o seu produto. Você, como empresário, é que tem que saber usar essa ferramenta para melhorar. Eu diria para você que o meu mercado ampliou de São Carlos para Brasil. Isso a internet trouxe. Se você não tiver essa visão de como fazer isso, o mercado, e Brasil é porque quer limitar pouco, porque você tem condição hoje até de exportar produtos, levar para outros lugares, né? Mas você pode começar regionalmente, depois para Brasil. Então, para mim, a internet só melhorou. Para mim, a internet só melhorou. Por quê? Porque você tem contatos hoje e clientes onde você jamais imaginou. Pois é. Eu tenho um cliente que, inclusive, Fabinho, desculpa, ele não me conhece pessoalmente, mas eu sou muito amigo via WhatsApp de atendimento, entrega de produto, porque encomenda o produto, através de transportadora, chega na porta da empresa dele. Outro detalhe, né, André? Eu uso muito o e-book. Gente, o e-book tá na palma da tua mão. Quer dizer, então, e o e-book passou por um processo gráfico e digital. Então, o mercado não diminuiu, na verdade ele se reinventou, houve um aprimoramento, né, nas novas necessidades. Mário Casali mandando um abraço para você, que também é um empreendedor de sucesso, né, gente? Gostando muito da entrevista com o André, parabéns, grande abraço, e parabéns pela iniciativa. O Dr. Rogério Zangotti também mandando um abraço para você, viu, André? Que legal. Eu só vou falar uma coisa sobre o livro para vocês entenderem o que acontece no mercado e uma rápida. As pessoas, veio o e-book, achavam que os livros físicos iam acabar. Sim. Então os livros físicos, na época do lançamento, até houveram quedas de venda. Porém, o hábito da leitura aumentou e as pessoas descobriram que o livro físico era melhor de ler. Com todo respeito, cada um tem a sua opção. E mais que triplicou
a venda de livro por causa disso. As pessoas, o e-book ficou na mão, a pessoa gostou do hábito de ler e ter novas informações, e a partir daí ele começou a procurar até o livro físico e as vendas aumentaram. Não se ambientou com o e-book, mas gosta da leitura. Você percebeu? Então, assim, é muito interessante o que acontece hoje com essas tecnologias que vêm e vão. Por isso, ficar atento. Bom dia, André. Parabéns, exemplo de dedicação. Qual a participação da sua empresa para ajudar na extensão de jovens, para perpetuar esse ramo de atividade? Você tem dado oportunidade para os jovens? A sua empresa tem esse viés, essa característica, né, André? Então, você sabe que eu acho que o Ney comentou sobre a mão de obra, que escapou lá a pergunta lá no começo, mas nós temos um plano de crescimento na empresa, onde os jovens entram. A minha entrevista com eles é simples: eu só preciso que você tenha vontade de aprender e vencer na vida. A partir do momento, eu vou te ensinar tudo, a como apertar um botão para ligar uma máquina, como dobrar, porque nós não temos hoje, aqui em São Carlos, Ney, por exemplo, no meu segmento, treinamento de pessoas especializadas no setor gráfico, por exemplo. Então, você tem que pôr a pessoa dentro da sua empresa e ele faz o treinamento. Eu tenho pessoas lá que começou bem de baixo, na parte de finalização de produto, e hoje ele se transformou em impressor. Aonde ele aprendeu? Dentro da empresa. Então, eu tenho um plano de carreira, que é o que a maioria das empresas fazem. Você tem um plano de carreira, de crescimento das pessoas e dá a oportunidade dela mostrar o trabalho, de quanto ela é competente para poder crescer na vida. E isso é o que motiva você todo dia, né? E aí, Sasso? Olha, bacana, viu? Muito legal a visão do André, é muito moderna, uma visão muito arrojada. Mas em termos de legado, André, eu gosto muito dessa palavra, né? Legado. Qual é o legado que você entende que o André está deixando para não apenas a coletividade que está no entorno da sua empresa, mas principalmente para a cidade de São Carlos? E qual seria o conselho que você daria para o jovem empreendedor? Eu diria para o jovem empreendedor de trás para frente, tá, Sasso? Então, o jovem empreendedor, acredite no seu sonho. Isso. Muitas pessoas vão te desanimar, e isso pode ocorrer dentro da sua própria família. Mas insista. É óbvio que você não vai insistir de algo muito não palpável, né? Eu até começando a minha empresa, que o Fabinho falou no início, eu cheguei a ter 3 empregos. A gráfica, que é hoje, ela era uma dessas 3. Trabalhei no jornal Primeira Página com o Marcos Santos. Legal. Trabalhei... Coincidência, trabalhei lá também. Trabalhei lá no jornal Primeira Página, era responsável pela edição. Aí eu tinha em casa, inclusive essa história eu queria contar, o meu primeiro computador, para você jovem empreendedor, quando eu pensei na empresa que é hoje, que vocês conhecem, meu primeiro computador, eu tinha dinheiro da entrada. Eu peguei, era um computador e eu tinha dinheiro, eu comprei ele em 10 parcelas e eu tinha dinheiro apenas da entrada. Eu precisava pegar o computador, trabalhar com ele para pagar essa segunda parcela. Você acha que isso é loucura? Mas isso é o tanto que eu acreditava no meu sonho, né? Então, acredite no seu sonho, ele tem que ser palpável, não nessa loucura que eu fiz. Mas, e aí eu comecei a trabalhar com esse computador, através dele, ele mesmo se pagar. Que bom. Então, é isso. Sobre legado, eu acho que eu diria para vocês que, assim, uma vez eu ouvi de um amigo aí, do Marcos Partel, que todo mundo deve conhecer, ele fez assim: André, a gente às vezes fica esperando das pessoas fazerem o que a gente quer que elas façam, e às vezes nós mesmos devemos fazer. E aí, esse foi até uma proposta que eu acabei de falar há pouco tempo. Por que será que São Carlos a gente não se une e de repente faça algo pensado nesse sentido? Sair da solidão e entrar no coletivismo, para ver o que é melhor por São Carlos. E sobre legado, eu acho que a única coisa que eu quero deixar é que, assim, um dia que alguém olhe para mim e fale assim: esse cara me ajudou e mudou minha vida. Eu já tenho feito isso com a vida de algumas pessoas, mas o maior legado que eu quero deixar é mudar a vida das pessoas para o bem. Esse acho que é o ponto. Legal, muito bom. Ricardo da Lagoa Serena, parabenizando pela entrevista. Viviane Moraes também. André, foi muito bom
te ver e te ouvir. Bom dia, viu? Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes, obrigado a todos que ficaram aí ouvindo a gente. Essa história. Obrigado, tá aqui do lado do Ney, assim, um ícone, né, da rádio Fusão São Carlense, agora né? ele pede aumento, hein? Ícone. Como diria o seu Eduardo Kemeldibo, né? É a voz padrão global, né? Esse foi a pessoa que mais... E as pessoas mais experientes, né? Que acompanhavam a coluna do Adu em tantos jornais aqui da cidade, né? O André foi o responsável, né? Pela composição gráfica, pela diagramação da coluna do saudoso professor Adu, que eu tive o prazer de ter a convivência no Diário Regional. Meu professor de biologia no ensino médio. E uma pessoa de um conhecimento, sabe? E agora sempre, quando passo ali pela escola professora Aduar, Dibo, puxa vida, me lembro com saudade, com carinho do professor Adu. Bom dia, André. Bom dia a todos. Bom dia, Ney. Bom final de semana. Até segunda, Fabinho. Fernandinha vem aí com Rock and Pop Jovem Pan. Bom dia, Liminha.